Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a oração segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda a honra e toda a glória dada ao meu Senhor, toda a exaltação, todo louvor. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, meu Deus, pelo milagre de abrir os olhos. Obrigado, meu Deus, pelo ar que eu respiro, o pão que me alimenta. Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na mesma fé, na mesma concordância. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Entre aí com muita alegria no coração para receber a oração segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos, porque tudo que a serva traz aqui é enviado por Deus. E vamos glorificar ao santo nome do Senhor, porque Ele conhece nossas estruturas, nossa necessidade e sabe o que nós estamos precisando, manda a oração, a palavra na hora certinha, os louvores, que Ele opera no meio dos louvores. Deus é fiel, né? Deus é soberano e nós temos que crer e acreditar nesse Deus vivo, que é o ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta. Seja bem-vindo, entre com alegria, deixando o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe, você que não se inscreveu, se inscreva no canal. Vamos aí, na mesma fé, na mesma concordância, juntinhos, Sagrado Coração de Deus, amém? Já apresentei suas orações, suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Ele já está aqui no controle de tudo, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele falou que onde eu fosse ministrar a oração, a palavra, o louvor, eu colocasse uma cadeira para ele sentar, que ele ia ficar com a prancheta na mão. É forte, hein, meus irmãos? Não pode ser de qualquer jeito, não, porque o grande Deus está na obra dele, vigiando 24 horas em nome do Senhor Jesus. Temos que andar preparado para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí, juntinho, na mesma fé, na mesma concordância? A serva vai deixar um versículo ao coração dos meus irmãos. Há de você crer, tomar posse e receber em nome do Senhor Jesus. Crer no meditar de dia e de noite, quando você tiver um tempinho. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Então hoje nós vamos para Jeremias, capítulo 30. Versículo 10 até o 11. É uma mensagem que o Senhor deixa ao coração dos meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos para Jeremias capítulo 30, versículo 10 até o 11. Glória a Deus. E o versículo 10 vai falar assim: Não temas, pois, tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espante, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o temorize. É o Senhor que está garantindo ao coração dos meus irmãos. Não há quem te atemorize se você confiar no Senhor. Glória a Deus, aleluia. 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. E a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-eis com medida, e de todo não te terei por inocente. Olha aí, vou repetir o 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. E a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-eis com medidas, e de tudo não te terei por inocente. Até aqui, meus irmãos. Olha aí,
O Senhor, Ele dará aquela terra, Ele vai te dar o livramento, mas não tem como inocente. Glória a Deus, aleluia! Porque nós somos falhos e pecadores. Às vezes nós pensamos que estamos agradando o coração do Senhor e não estamos. Glória a Deus, aleluia! A palavra de Deus fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Aleluia! Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Então vamos andar vigilante na terra. Glória a Deus, aleluia. Não tem como dar errado se você andar aqui nas escrituras do Senhor. Às vezes o Senhor traz uma mensagem, uma palavra, que às vezes o Senhor está nos chamando a atenção, e às vezes meus irmãos nem vão entender por que o Senhor está falando isso. Mas o Senhor, Ele o ama, Ele é tão amoroso, Ele é tão cuidador do seu povo, que às vezes nós estamos saindo um pouquinho aqui, desviando da presença, do caminho, e o Senhor vem e traz a mensagem aos nossos corações. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, e nós temos que ouvir, porque às vezes a correção do Senhor, ela é a nossa defesa, porque quando o Senhor traz a correção, está nos chamando a atenção, é para nós voltar. Não é para nós prosseguir, porque aquele lugar talvez não é um lugar que você imagina tanto que seja bom. Não, o Senhor está falando aqui. Vou ler o 11 para meus irmãos entenderem mais uma vez. Vou ler completo, meus irmãos, porque às vezes pode ter alguém que não conseguiu entender. O 10 do capítulo 30 de Jeremias. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor está falando com alguém, não quer dizer que você seja o Jacó, mas ele está dando um nome, glória a Deus, aleluia. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. O Senhor nos livrará. E Jacó voltará e descansará. E ficará em sossego. E ficará em sossego, não temas. E não haverá quem o atemorize, porque o Senhor nos protege, nos guarda. Aleluia, não haverá quem atemorize. O Senhor nos traz terra de longe para uma terra boa, que o Senhor vai proteger, vai guardar. Glória a Deus, aleluia. O 11. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-eis com medidas, e de tudo não te tereis por inocente. O Senhor, Ele te livrará, Ele te guardará, mas não te tem como inocente. Então vamos vigiar. Será que nós estamos agradando o coração de Deus? Qual que é o projeto? Qual a missão que o Senhor te deu? O que o Senhor colocou nas suas mãos? Qual o propósito? Você está obedecendo? Você está fazendo o certo? Aleluia! Então vamos rever os nossos conceitos. Leia 1, 2, 3, 4, até você ter discernimento o que o Senhor está trazendo para conosco nessa mensagem. Aleluia, glória a Deus. Estou arrepiada aqui, o Espírito Santo está aqui.
apaziguando. O Espírito Santo está fazendo concordância. Meus irmãos, o que o Senhor colocou nas suas mãos? Será que nós estamos em obediência com o Senhor? Qual o projeto? Qual a missão? Será que nós não demos ouvido à palavra do Senhor? Essa palavra, esse versículo é para mim também, meus irmãos. Eu tomo para mim também. O que o Senhor colocou nas minhas mãos? Será que eu estou fazendo o certo, que está agradando o coração de Deus? Será que eu estou obedecendo o Senhor? Será que você está fazendo com atenção, com diligência, com amor, com temor? Será que você está fazendo mesmo o que o Senhor colocou nas suas mãos? O Senhor, Ele tem uma aliança conosco, meus irmãos. Ele tem uma aliança conosco. Nós somos projeto do Senhor, nós somos filhos de Deus. Ele entregou o seu único filho, por amor a nós ainda pecador. E nós temos uma aliança com o Senhor tem uma aliança com nós. É o sangue de Jesus. Para que nós se curvasse só a Ele e obedecer. Aleluia, glória a Deus. Não se curve a outros deuses. Não saia da presença do Senhor e vá se curvar a outros deuses. Deus, Ele não divide sua glória com ninguém. Será que você está machucando o coração de Deus? Olha aqui o versículo. O Senhor não terá como inocente. Ele pode te livrar, Ele pode te defender, Ele pode te guardar, Ele pode te abençoar, mas Ele não te terá como inocente. É a palavra que está falando. Então, peça perdão para o Senhor hoje. Revê os seus conceitos hoje. Coloque a sua cabeça no travesseiro, pense. Medite na palavra, que a palavra vai abrir os seus olhos, a sua mente. Você vai entender, Deus vai te dar sabedoria, você vai falar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo está tudo fora daqui. Não está conectando nada com o que o Senhor está me entregando. Eu vou arrumar os meus caminhos. Eu vou arrumar as minhas veredas enquanto é tempo. Eu estou na obra, eu estou na presença do Senhor, mas estou fazendo coisa, estou bebendo, estou me prostituindo, estou fazendo tudo errado, estou mentindo, estou blasfemando, estou levantando falso testemunho, estou olhando para a vida dos outros, estou apontando, estou julgando. Meus irmãos, vamos rever os nossos conceitos. O homem vê por fora, Deus vê por dentro. Glória a Deus, aleluia. Não se abale por aqueles que estão te apontando. Você tem um maior que é contigo. Olha aqui o que o Senhor está trazendo, a mensagem aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Aleluia. O Senhor não terá como inocente. Porque Ele traz a oração, Ele traz a palavra, para que nós venha aprender a andar nessa direção, para não ter erro. Para não ter erro. Porque se nós andar na nossa vontade, é claro que a gente vai sair da palavra, do ensinamento do Senhor. Odiar, apontar, brigar, andar com desavença. Às vezes você pede tanto para Deus, Senhor, me dá paz, vai para a igreja, toma santa ceia. O Senhor fala, vigia, ora, jejuma, vigia, abre os olhos. Aí você sai da igreja, já vem com contenda no caminho, já entra dentro de casa com a contenda. Você vigiou? Você vigiou?
Meus irmãos, vamos prestar atenção em nome do Senhor Jesus. Se nós estamos fazendo certo. Não vamos abandonar a nossa família. Não abandone o seu filho que está te dando trabalho. Não abandone o seu filho porque está no vício das drogas, da bebida. Não abandone o seu filho. É espiritual. Seu filho você gerou. O seu filho você gerou. Lute em jejum, em oração por ele. Estamos juntos. Acompanhe-nos. Estamos em oração. Não abandone. Não vamos abandonar. Jesus não nos abandonou ainda pecador. Ele nos abandonou. Ele jorrou aquele sangue precioso por amor. Vamos amar mais. Vamos entender mais. Vamos compreender mais. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Você vai para o seu cantinho de oração. Eu vou para o meu cantinho de oração. E juntos somos mais fortes. Oh Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Santo é o Senhor. Poderoso, digno, que vê tudo, Pai. Olha a aflição do coração desse filho, dessa filha. Às vezes não entendeu, Senhor Jesus. Perdoe. Mas não peques mais. Volte para Jesus. Peça perdão. Peça perdão para Jesus. Volte para Ele. Com o coração quebrantado, Ele perdoa. Ele perdoa. Aleluia. Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Se volte para Jesus, busque pela sua família, busque pelo seu lar, pela sua casa, pelo seu casamento, pela sua vida espiritual, pelos seus projetos. Busque pela sua vida, pelos seus. É tempo de buscar Deus. É tempo de buscar Deus, meus irmãos. Aqueles que estão na presença do Senhor, ouvindo, obedecendo, o Senhor vai dar o escape, o livramento, meu Deus. Meus irmãos, aqueles que estão fora, eu não posso te garantir nada. Porque a palavra do Senhor fala, se me obedece, está comigo, eu lhe dou o livramento. Mas se sair da minha presença, eu tiro a minha mão. É a palavra do Senhor que fala, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor está trazendo um alerta ao coração dos meus irmãos, para não andar enganado. Aleluia. Não culpe o Senhor de nada, por nada que está acontecendo na minha e na sua vida. Não culpe o Senhor. O Senhor, Ele quer abençoar, Ele quer dar vitória. Às vezes você não entendeu. Mas peça discernimento, sabedoria, inteligência, para você entender o que o Senhor está falando conosco todos os dias. Ele nos ama. Ele quer nos curar, nos libertar, nos sarar, salvar nossa família. Deus veio para salvar, para curar, para libertar. O inimigo veio para matar e destruir. Não deixa ele colocar uma plaquinha aí do seu lado, não, falando esse território é meu, esse território é meu. Não! Fala, sai daqui, Satanás, da minha vida, da vida do meu filho, da minha filha, do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, da minha esposa. Sai daqui, eu não te aceito. O sangue de Jesus tem poder. A minha casa, a minha família é bênção do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa adoraremos ao Senhor. Eu e minha casa glorificaremos o santo nome do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, não vamos ter preconceito com as outras pessoas de outras religiões. Deus não faz acepção de pessoas. A palavra do Senhor veio para todos. Como que os meus irmãos querem que as pessoas se salvem, compreendam, entendam, se você faz acepção? Porque é católico não recebe, porque é espírita não recebe, porque de outra religião não recebe. Meus irmãos, em nome de Jesus, Jesus é o dono da igreja. Jesus, o Criador do céu e da terra, é o dono da igreja. O Espírito Santo enviado pelo Espírito Santo de Deus é o dono da igreja. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos enche, é quem nos conduz. É quem nos dá unção. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Convide o Espírito Santo para entrar na sua vida, no seu ministério, na sua casa. Quando você estiver orando, convide o Espírito Santo para estar ali contigo, intercedendo.
Em nome de Jesus. Clame o sangue dele, clame o nome dele nesse propósito, nesse projeto, nessa vida. Coloque o Senhor, o Pai, o Criador do céu e da terra, na sua frente, na frente desse problema, desse projeto. Senhor, vem comigo, toma o controle, vem na minha frente. Me ajuda. Em nome de Jesus. Meus irmãos, entendeu? Toda honra e toda glória é dada para Ele. Em nome de Jesus. Senhor, capacita, enche, visita, sara, cura, liberta. Senhor, incline os seus ouvidos às orações de cada um. Todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância, no canal do Orador de Jesus, Deus é fiel. Todos aqueles que me pediram oração, eu apresento meu Senhor. Todos aqueles que eu falei que ia orar, eu apresento meu Senhor agora. Os hospitais, os doentes, as casas de repouso, as casas de recuperação, os asilos, as cadeias, aqueles que estão abandonados na rua, as escolas dos nossos filhos, dos nossos netos. Senhor Deus, visita, Senhor Jesus, os lares. Visita os lares, Senhor, as famílias. Visita aqueles que saíram de casa, que estão na rua, Senhor. O Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. Abre as janelas do céu para aqueles que estão desempregados. Senhor, o ministério. Senhor, abençoa o ministério. Traz avivamento para o ministério. Traz cura, libertação, salvação para aqueles que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Para aqueles que saíram da presença do Senhor. Deus, faça o seu querer, porque a sua vontade é boa e agradável, em nome do Senhor Jesus. Você vai para o seu cantinho de oração, eu vou para o meu cantinho de oração. Não esqueça de apresentar o Brasil. Não esqueça de apresentar os missionários, aqueles que estão sofrendo nesses países aí, que não aceitam a palavra. Ore por eles, vamos interceder. O Senhor nos levantou, nos colocou poder na nossa boca para nós profetizar, interceder por aqueles que estão aí longe, fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Juntos somos mais fortes em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. E não esqueça de deixar seu like, porque o seu like outras pessoas vão assistir. Em nome de Jesus. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa oração, você envie, porque eu vou ficar em oração pela vida dela, pedindo para que o Senhor venha entrar com providência em nome do Senhor Jesus, amém? E não deixe de apresentar a vida da serva aqui também. Todas as vezes que você colocar seu joelho no chão, apresente a minha vida. Estou em oração pela sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.